Será que o meu filho algum dia vai conseguir falar? Isso é um questionamento que eu ouço de muitas mães que têm filhos com atraso de fala. E é exatamente sobre isso que nós iremos conversar aqui nesse vídeo. Então, fica até o final. Então, mãezinha, já respondendo diretamente o seu questionamento, sim, o seu filho tem tudo para falar, mas isso vai depender de algumas situações que nós precisamos estar atentos. É muito difícil uma criança assim que não consegue falar mesmo. E quando eu digo que vai depender de algumas situações específicas, a gente precisa entrar num processo de investigação, como por exemplo, pode ser um autismo nível 3, sabe? Aquele autismo que é bem difícil. Acontece o que nós chamamos do autista não verbal, né? Então, isto vai depender de alguns agravantes que vão impossibilitar o desenvolvimento de fala. Pode ser uma surdez profunda também. Lembrando, se a criança não escuta, ela não vai falar. Então, excluindo esses contextos, ou até mesmo uma situação muito importante, que é a falta de estímulo adequado para que essa fala ocorra, que isso também, olha, é muito decisivo para o desenvolvimento de fala de uma criança, como meio comunicativo. Porque se ela não convive em um ambiente em que as pessoas conversam, se comunicam através da fala, ela também não vai desenvolver a fala como meio comunicativo. Mas fora isso, voltando, o seu filho, a sua criança tem todo o potencial para desenvolver esta fala como meio comunicativo. Então eu vejo muitas mães apreensivas neste sentido. Poxa, será que ele vai conseguir falar um dia? Então, quando você observar, mãezinha, que o seu filho tem ali por volta de 1 ano e meio, tá chegando ali nos 2 anos e ainda não fala, você não tem que ficar apenas se questionando se um dia ele vai falar ou não. É hora de buscar ajuda da fono, exatamente para que ela possa realizar um processo investigativo, sabe? Ela puxar todo o histórico. Por isso que é muito importante aquela primeira consulta, que só vai você e o papai, ou às vezes só vocês mães, porque parecem assim que os pais fogem um pouco, mas é muito necessário que esta primeira sessão de anamnese ocorra com os pais para que o quebra-cabeça seja iniciado. Então requer todo um processo investigativo, em seguida avaliativo e depois interventivo, para que exatamente a gente possa observar como que essa criança vai responder aos estímulos que a fono está realizando. E se a fono observar que existem outras situações que possam estar comprometendo esse desenvolvimento, ela poderá encaminhar para outros profissionais, para outros especialistas. E neste momento, a equipe multiprofissional vai fazer toda a diferença na evolução clínica dessa criança. Então, voltando à pergunta inicial, será que o meu filho que tem atraso de fala vai conseguir falar? A resposta, mais uma vez, seu filho tem todas as chances de utilizar a fala como meio comunicativo. Vai depender da sua agilidade em buscar um profissional e a forma como você vai estar estimulando o seu filho em casa.